Seja bem-vindo para mais um vídeo. Meu nome é Júlia e hoje eu quero simplesmente conversar. Faz tempo que eu não apareço aqui. Eu quero fazer vídeos simplesmente conversando com vocês. Eu estou aqui aleatoriamente em casa sozinha com meu doguinho ali fora. E hoje eu quero falar sobre crescer. Como é difícil crescer, né? Eu queria falar sobre crescer. Por quê? Porque está perto do meu aniversário. Eu tenho 18 anos, e alguns dias eu faço 19. E eu parei pra pensar, né, sobre como, ao mesmo tempo que muda, às vezes continua da mesma forma. Paro assim pra pensar e falo, meu Deus. Eu não sei vocês, mas na minha cabeça parece que o tempo tá passando mais rápido agora do que antigamente. Eu percebo o quanto que eu mudei dos 15 anos pra cá. Mas eu queria falar sobre como amadurecer é difícil, como crescer é difícil. Tem bastante gente falando agora sobre as crises dos 19, a crise dos 20 anos que a gente tem passado. Eu vejo a realidade de muitas pessoas. Eu vejo que tem pessoas que com 15 anos já tem que ser adulto, e tem pessoas de 23 que ainda moram com os pais, e a vida é diferente para todas as pessoas. Mas nosso problema é que a gente se compara muito. Acho que todos nós temos essa crise porque nós nos comparamos. A crise dos 20, pelo menos na minha percepção, é quando a gente chega numa certa idade que não é mais criança, mas a gente também não se sente adulto o suficiente. A gente tem coisas pra resolver, coisa pra planejar, coisa pra escolher. A gente parece que a gente tem que correr contra o tempo, mas na verdade a gente tem todo o tempo do mundo, mas na nossa cabeça a gente tem pouco tempo pra escolher. A gente tem que escolher logo e a gente não pode ficar pra trás, e a gente tem que fazer muitas escolhas, muitas decisões. E a nossa mente não aguenta, e a gente vê outras pessoas avançando e a gente ficando pra trás. Tipo, tem gente comprando casa e eu aqui. Estamos todos na mesma faixa de idade, mas tem uns que estão muito lá na frente, tem outros lá atrás, e isso meio que acaba com o nosso psicológico. E eu queria falar uma coisa sobre isso. A gente não deve se comparar com as outras pessoas. Sei que eu também estou nessa crise dos 20 anos, mas eu estou aprendendo a lidar com ela. Eu acho que essa crise dos 20, dos 19, acontece pelo fato da gente se comparar com pessoas da nossa idade. Porque eu sei que cada pessoa tem uma realidade e parece que a gente tá sempre pra trás. Esse negócio de comparar não faz sentido, mesmo que a gente faça isso, se comparar, porque a nossa vida é diferente das outras pessoas. Tem coisas que eu vivi e por isso que eu já sei, por isso que eu aprendi. E tem coisas que a pessoa viveu já e por isso que ela já sabe. Eu vou dar um exemplo. Pra quem não sabe, eu caminho numa igreja. Eu estou crescendo nessa igreja, obrigada nessa igreja, servido faz uns 3 anos isso. Nesses tempos pra cá que eu comecei a liderar pessoas, crianças, que pra quem nunca foi de uma igreja, quem nunca participou, nunca serviu, depende de cada igreja, tá? Não, talvez a sua igreja seja diferente da minha, tá? Mas a minha igreja é assim, nós temos níveis de liderança, que a gente chega na igreja, a gente tem uma experiência com Deus, a gente cresce e tudo mais. Eu tenho participado da igreja, tenho crescido na igreja, eu entrei na igreja, tinha 15 anos, e tem pessoas que meio que estão crescendo junto comigo, como posso dizer. Entrou um grupo comigo, na época que eu entrei, e meio que a gente foi crescendo junto. Essas pessoas que permaneceram até hoje junto comigo, a gente estamos crescendo juntos. Então, quando eu estava fazendo o curso, essas pessoas também estavam fazendo o curso, e aí quando eu virei anjo da guarda, essas pessoas, algumas viraram anjo da guarda também. Quando eu virei líder em treinamento, essas pessoas também estavam como líder em treinamento, e as pessoas que começaram a liderar também estão liderando junto comigo. Então, tipo, a gente foi crescendo junto. E tem várias pessoas, assim, que estamos na mesma faixa etária, somos novos líderes, assim, somos novos líderes da igreja. Uma coisa que eu sei que acontece muito é comparação. Tipo, a gente lidera pessoas, a gente cuida de pessoas, tem as meninas que cuidam das crianças, tem as meninas que tem os meninos, e tem alguns meninos também que lideram pessoas mais velhas, pessoas jovens. Você pode escolher. Então, eu sou de uma igreja e pessoas cresceram junto comigo, certo? O que seria propício pra mim me comparar com as outras pessoas? Porque esse começo de tempo liderando pra mim foi muito difícil. Eu não cheguei a me comparar porque eu sabia da minha situação. Provavelmente o começo de qualquer liderança é difícil. Qualquer pessoa que começar a liderar pessoas é difícil, porque pessoas são difíceis. Mas eu não posso olhar a minha situação e comparar com a pessoa. Nossa, essa pessoa aqui está melhor do que eu. Eu não posso comparar a minha célula com a célula dessa pessoa, porque a minha situação é diferente dessa pessoa. Essa pessoa vive coisas diferentes que eu. A gente começou a liderar no mesmo tempo, mas eu não posso comparar o meu desempenho, o meu crescimento com o crescimento do outro, porque pessoas são diferentes, situações são diferentes. Então, antes de eu começar a liderar, eu já participava de uma célula Kids, e aí eu estava crescendo e servindo nessa célula. Mas no começo do ano passado, eles trocaram o turno. Eu estudei a minha vida toda de manhã.
E aí, no último ano passado, eu tava no terceiro, eles mudaram pra de noite. E nisso eu não queria mudar da célula que eu já estava, então eu fiquei um tempo sem ir pra célula, porque a minha célula era durante a semana. Nesse mesmo tempo que eu estava fora da célula, eu fui levantada como líder. Então as coisas que era pra eu ter aprendido na época de ser líder em treinamento, eu não estava aprendendo e eu tive que aprender tudo na marra hoje. Então tudo que eu tô fazendo, eu tô aprendendo na marra, porque na época que eu tinha que estar aprendendo, eu não pude. E não foi algo que foi minha culpa, não foi algo que eu quis, foi algo que aconteceu na época que eu não podia estar indo pra célula, eu fui levantada como líder e por isso que eu tive muita dificuldade no começo. Isso pode ser em qualquer área da sua vida. Mesmo que eu tenha pensado, nossa, eu não estou pronto o suficiente, eu não treinei o suficiente, eu não estou pronta. Eu sei que Deus me chamou e que Ele me sustentará nessa obra. Tudo é crescimento e crescimento dói. É dolorido. Dolorido você criar maturidade, é dolorido você crescer e aprender, é dolorido. Então nós não devemos comparar-se. Acho que isso alivia um pouco o peso das nossas costas, de pensar que a gente tem que estar sempre numa corrida. Quando eu percebi que o meu processo é diferente de outras pessoas, eu acalmei. E às vezes, gente, eu pego assim um pouco muito pesado comigo, porque eu acho que eu tinha que estar super madura e eu não estou. Mas eu olhando assim, porque eu percebo assim, eu ainda me importo muito com as coisas, eu ainda fico muito chateada com muitas coisas que acontecem. A gente não deve se cobrar tanto, porque tem pessoas que estão passando na mesma situação que a gente. A gente pega muito pesado com a gente também pega muito pesado com os outros. Sendo que a gente tá tudo na mesma faixa. Se a gente fica chateado, a gente tem que ficar chateado mesmo. Acontece. A gente também tá aprendendo a lidar com emoções. É tudo. Por isso que é uma fase terrível. Por isso que é uma fase terrível. A gente tá aprendendo tudo. A gente tá aprendendo a lidar com emoções. A gente tá aprendendo a ser gente grande. A gente tá aprendendo a ter responsabilidade. Tudo isso dói. Então, gente, é isso. Crescer é difícil. É bem difícil. Mas a gente não deve se cobrar. Porque nós estamos todos no mesmo barco. A gente se compara com a vida de outras pessoas, que tem pessoas mais avançadas que a gente. Sim, tudo bem, isso acontece, mas nós não devemos nos culpar, porque a situação da vida dela é diferente da nossa. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, até a próxima semana.